Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E para criar uma vida de coragem, sem dúvida nenhuma, em alguns casos será preciso tomar uma grande decisão. E essa decisão eu sei que assusta muitas pessoas, porque as pessoas não querem sair dos seus casamentos falidos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu vou falar, já anota aí, quatro apegos que fazem você se manter numa relação infeliz. É possível vencer o medo de sair do casamento? E entendendo esses quatro apegos, eu tenho certeza que você vai criar coragem, você vai criar ação para voltar a ser feliz. É sobre isso que a gente vai falar em mais uma live da blindagem emocional. Diga de onde você está falando, diz aqui para mim de onde você está falando. Compartilha essa live porque a gente vai falar de um assunto importantíssimo. É possível vencer o medo de sair do casamento? Então, diz de onde você está falando para a gente começar daqui a pouquinho mais uma live da blindagem emocional. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Vou dedicar essa live a Janu, a minha esposa, que ontem fez uma cirurgia, ela tá bem, já tá no quarto, passei a madrugada lá dormindo no sofazinho ali dormindo não, né? Aquele dormir em hospital não é um dormir, né? Mas o mais importante é que ela tá bem, e eu quero agradecer todo o carinho que cada um de vocês emanou pra Janu, pra minha família, pra mim. Muito, muito obrigado de coração, e sou muito grato por tudo que eu recebi, eu e minha família recebemos. Muito, muito obrigado. Vamos lá então, deixa eu ver quem está aqui. A Lozan Paula. A Paula, seja bem-vinda. A Fátima Cruz, fala Fátima, seja bem-vinda. A Luciana também por aqui, bom dia. A Alessandra Amaral, seja muito bem-vinda. A Carla Falcone, oi Carla, seja bem-vinda. A Fá Rodrigues, a Tânia, Tânia, saudades de você, seja bem-vinda. A Edna Siqueira também, a Clarissa, oi Clarissa, seja muito bem-vinda. A Valéria Castro também, seja bem-vinda. A Mari Cruz, a Terezinha, a Gabi Santos, oi Gabi, seja bem-vinda, bom dia. A Laura, a Cris, fala Cris Souza, seja bem-vinda. A Val Nascimento, terapeuta, oi Val, seja bem-vinda. Boa, a Laura já colocou aqui a hashtag Mapa da Coragem para você entrar no Mapa da Coragem. Evento online gratuito de 1 a 7 de maio, uma série de aulas, daqui a pouco eu explico, é para quem quer recuperar a coragem e transformar a própria vida. A Magda Pereira, a Michele, oi Michele, seja muito bem-vinda. Rose Oliveira, oi Rose, seja muito bem-vinda. A Elza também por aqui. A Alessandra de Jacarezinho, no Paraná. Everton também por aqui. Everton Angélica, seja muito bem-vinda. A Moca Ilha, a Tamires, oi Tamires, seja muito bem-vinda. A Grazi, a Carla de São Paulo, bom dia. A Bruna Macedo também por aqui, a Elza de Londrina, no Paraná, bom dia. Marlene Padilha, seja muito bem-vinda, minha amiga. 18 Flora também por aqui, ótimo que vocês estão aqui. Daqui a pouquinho, eu vou falar para você do Mapa da Coragem, do livro que vai ser sorteado, aliás, o livro da live de terça-feira. Ontem, infelizmente, não consegui fazer a live, mas o sorteio já está no meu story, tá bom? Do livro de terça-feira, o livro A Coragem de Não Agradar. E o livro dessa live de hoje é excelente esse livro. Mas a gente fala daqui a pouquinho. Por quê? Respira fundo, porque a partir de agora a gente fala sobre: será que é possível vencer o medo de sair do casamento? É sobre isso que a gente vai falar agora. E eu sei que essa é uma situação, para muitas pessoas, delicada. É uma situação que envolve vários fatores. Sair de um casamento não é tão simples assim. E claro que existe o medo, claro que existe a insegurança. E o que a gente vai falar aqui hoje para você
É como que você pode vencer esse medo que faz com que você permaneça numa vida infeliz. Infelizmente, e você deve conhecer algumas pessoas assim, se é que você não é uma delas, muitas pessoas que se acostumaram com a infelicidade. Muitas pessoas que se conformaram com uma vida triste, uma vida sem alegria. E aqui a primeira reflexão que eu quero colocar para você hoje. Viver sem alegria é acelerar o fim. Escreva aqui, acelerar o fim. Acelerar o fim. Sem alegria é impossível que você haja, que você acorde disposta para realizar as tarefas do teu dia. As pessoas, elas fingem, ou elas não querem conectar, que quando uma área da vida, presta muita atenção agora, quando uma área da vida está ruim, ela impacta em todas as outras. E você talvez fale o seguinte, nossa, ô gata, o meu problema é financeiro. Sabe por quê? Porque eu não consigo focar no meu trabalho, eu não consigo focar nos meus estudos. E a pessoa acha que o problema é, por exemplo, mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de carreira. E aí ela acha que assim ela vai encontrar felicidade. Não, não necessariamente é isso. Às vezes, uma área que está ruim está roubando a tua energia. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Seja bem-vinda a Letícia, a Beth também por aqui, a Mari, a Tati Franco, a Roberta Serafim, a Simone, a Zilda, sejam todas bem-vindas. A Cinti Oliver também por aqui, a Rose Marinho, seja muito bem-vinda, a Adri Costa Almeida. Faz sentido isso para você? Às vezes é uma área da vida, como por exemplo o teu casamento, que rouba toda a sua energia. E sem energia, claro que eu não vou ter foco. Sem energia, claro que eu vou ficar dispersa, claro que eu não vou me concentrar, claro que eu não vou ter o mesmo desempenho. Por isso que sem a alegria é impossível você agir. Por quê? Presta atenção, eu quero que você escreva aqui. Sem ação não há transformação. Escreva. Sem ação não há transformação. É a ação que muda a vida. Hoje você está falando para mim, talvez, o seguinte, ô gata, eu preciso de coragem para mudar a minha vida. E coragem não é apenas ausência de medo, não é o mais bravo, a pessoa mais valente. Coragem é ação. Aliás, a palavra, a etimologia da palavra coragem tem ação. Cor, de coração, e agem, de agir, de ação. Então, hoje o que está faltando na sua vida é ação. E o medo está tomando conta de você. Por isso que recuperar essa alegria é fundamental para você transformar a sua vida. Enquanto existir um foco de incêndio, como um casamento ruim na sua vida, você não vai ter energia, foco, concentração para se dedicar às outras coisas. E aí, claro que você fica se cobrando, você se cobra como se você fosse culpada, se o problema fosse você. E quando a gente fala de um casamento, o problema não é apenas de uma parte. Todos precisam ter, escreva aqui, responsabilidade. Responsabilidade. Sem responsabilidade, e você precisa assumir a sua responsabilidade neste momento para você poder transformar a sua vida. Sem essa responsabilidade, você fica no vitimismo. Mudar um casamento, sair de uma relação, talvez construída por anos, exige coragem. Exige ação. Talvez, neste momento, você não consiga enxergar a possibilidade de uma vida novamente sem essa pessoa. Mas entenda o seguinte, hoje você precisa compreender como está a sua conta emocional. Escreva aqui, conta emocional. Ô gata, e o que é uma conta emocional? Imagine o seu banco, a sua conta bancária. Você não acessa lá pelo app ou vai na agência bancária? E aí você olha o teu saldo. Se você, digamos, tem mais dinheiro mais entradas do que saídas, o seu saldo é positivo. Agora, se você tem mais saídas, mais gastos do que entrada, do que recebimento, a sua conta estará negativa. E aqui eu quero que você responda para mim com a maior sinceridade que você puder. Hoje, qual é o saldo da sua conta emocional? Positivo
ou negativo? Esse saldo da sua conta emocional, ele é positivo ou ele é negativo? Coloca aqui para mim. A Rose, a minha história foi essa, paralisei no trabalho por conta do casamento tóxico. Exatamente, Rose, porque isso se espalha. Isso se espalha para as outras áreas da vida. Enquanto você não resolve aquele vazamento, aquele foco de incêndio, óbvio que você vai estar olhando o tempo todo para ele. Óbvio que os pensamentos estarão ali. Óbvio que você vai, por exemplo, você que trabalha com confeitaria, claro que você não vai ter total concentração e talvez você esqueça detalhes de um bolo que você está decorando porque você está pensando no relacionamento tóxico. Faz sentido isso para você? A Rose, mas já saí dele, conta positiva, mas ainda em crescimento. A Tamires, positiva. A Cris, positivo, graças à blindagem emocional, excelente. Mas infelizmente, esse não é o caso da maioria das pessoas. Infelizmente, das pessoas que vivem casamentos há tanto tempo, essa conta emocional, ela é negativa. Aliás, o casamento, ele contribui fundamentalmente para essa conta estar negativa. Porque pessoas passam anos, passam décadas dentro de uma relação totalmente infeliz. São pessoas que poderiam estar vivendo vidas incríveis, mas elas não saem dessa relação infeliz, mesmo sabendo que elas estão infelizes. E isso é louco, isso é irracional, porque se eu sei que algo me faz mal, por que que eu não saio? Por que que eu não saio? Porque existe uma palavra, e eu quero que você escreva aqui. E isso, ó, esse conteúdo que eu estou passando para você, fichas irão cair, eu tenho certeza. Sabe por que você não consegue sair? Porque existe, escreva aqui, apego. Apego. Você tem alguns apegos que justificam a sua permanência numa relação que é ruim para você. Você é apegado a algumas questões, e eu vou te falar 4 aqui, que fazem com que você permaneça mesmo no sofrimento. Mesmo que você esteja sofrendo, você permanece na relação. Porque para existir o apego é preciso ter a justificativa. E normalmente, uma justificativa plausível é essa daqui: evitar a dor ou manter a satisfação. Dor e prazer o tempo todo. A tua mente, que quer garantir a sua sobrevivência, ela busca sempre se antecipar. E uma maneira é etiquetar tudo que você vive, tudo que você viveu, ou como dor ou como prazer. Então as pessoas ficam em casamentos falidos ou para evitar a dor, ou manter a satisfação, mesmo que essa satisfação não seja positiva. Mas é uma satisfação que traz uma recompensa. Dor e prazer, escreva aqui, dor e prazer. Dor e prazer. Ninguém fica à toa numa relação ruim, infeliz, tanto tempo. Existe sempre uma causa. E aqui eu quero que você guarde outra coisa que a gente já vem falando aqui nas lives da blindagem emocional. Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Estar num relacionamento infeliz, estar conformada com uma relação sem alegria é um sintoma. E tem uma causa. E tem uma causa. Porque ninguém se apega de livre e espontânea vontade ao sofrimento, porque isso vai contra o que a sua mente de sobrevivência quer para você, que é se manter viva, te manter vivo. O problema é que a tua mente hoje te controla. A sua mente te controla. Enquanto ela continuar decidindo por você, infelizmente, você vai se manter num casamento infeliz. Você vai se manter numa relação que você não gostaria. Uma relação que você sabe que já, acabou há muito tempo. Há muito tempo. Mas você permanece. E aqui existe uma questão química que eu vou falar para você agora. Eu vou trazer um pouquinho de neurociência para você. Esse apego que a gente vai falar daqui a pouco, esse apego acaba criando
uma espécie de super droga que te mantém no vício. Por quê? É essa busca por segurança, que a tua mente tanto quer, e uma recompensa, um prazer que tem a ver com o que aconteceu na sua história. Lembra, todo sintoma tem uma causa. Ninguém está num relacionamento falido há tanto tempo porque acha legal. Existe uma razão para isso. E essa superdroga, ela te mantém viciada no resultado, que é o casamento infeliz. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Mesmo que você tenha tantas evidências que aquele casamento já era. E aqui, ó, eu quero dar um puxãozinho de orelha em você. Pode ser comum, mas não é normal viver num casamento infeliz. Você pode achar que isso é normal, mas não é. Ah, Gata, mas os meus pais eram infelizes no casamento, os meus tios, os meus avós, os meus amigos, é tudo de fachada. Pois é, isso é comum, mas não é normal. Escreva aqui, não é normal. Não é normal. E você não pode mais normalizar isso. Você não pode mais ficar normalizando chorar pelos cantos, sofrendo, se sentindo abandonada, humilhada, rejeitada, trocada. Você não pode achar que isso é normal. Isso não é normal. Um casamento não deveria ser para você sofrer. Ah, Gata, mas casamento não é um conto de fadas. Claro que não. Óbvio que não. Eu tô com a Janu há 23 anos. E a gente está casado há 18. Faremos 19 esse ano. A maior parte do tempo foi um casamento, contos de fadas? Longe disso. Tanto que eu sempre digo que eu acho que a gente se casou mesmo no sentido de o relacionamento acrescentar nas nossas vidas de 2017 para cá. A gente está falando de 6 anos. Pensa isso, de 19 anos, 6. De 18, 6. Ou seja, 1/3 que, digamos, é um casamento. A maior parte não foi um grande casamento. Porque cada um de nós estávamos nas suas batalhas pessoais. Cada um de nós estávamos desconectados verdadeiramente um do outro. É diferente de hoje. É muito diferente de hoje. Hoje eu sei o quanto ela me acrescenta e eu sei o quanto eu acrescento à vida dela. E o mais importante, sem dependência emocional. Escreva aqui, dependência emocional. Sem dependência emocional. Porque antes existia sim dependência emocional por conta das nossas feridas. Porque o amor, presta atenção, o amor não machuca, o amor não humilha, o amor não acaba com a sua autoestima. Se qualquer coisa que está acontecendo hoje no teu relacionamento te leva a isso, pode ter certeza que não é amor, é dependência emocional. A Carla, há 1 ano saí de uma dependência emocional. Excelente, Carla. Parabéns. Parabéns. Agora, se é dependência emocional, presta atenção. Se é dependência emocional, aonde foi que você aprendeu a ser dependente emocional? O que aconteceu na sua história para você ser dependente emocional? Porque, volto a dizer, e eu quero que você escreva para não esquecer, todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Ninguém, teoricamente, nasce dependente emocional. Ele aprende com as experiências, com aquilo que aconteceu na história. Então a gente precisa, para vencer o medo de sair de um casamento, a gente precisa, primeiro, reconhecer o que aconteceu conosco na nossa infância. A gente precisa olhar para o que aconteceu lá atrás, porque isso tem um impacto enorme. Todo sintoma tem uma causa, inclusive o apego, que a gente vai falar a partir de agora. São 4 apegos, presta muita atenção, 4 apegos que eu, estudando os meus casos de hipnoterapia, eu sempre vejo esse padrão.
Esse padrão são os principais apegos que fazem as pessoas justificarem estar há anos numa relação ruim, estarem há anos no sofrimento. Existem quatro, mas antes de eu falar desses quatro, deixa eu dar um recado aqui importante. Mapa da Coragem, para quem não se inscreveu, digita agora Mapa da Coragem, evento online gratuito de 1 a 7 de maio, onde eu vou ensinar para você, eu vou te dar um mapa para você recuperar a coragem e construir a tua vida de coragem, para você poder ter coragem, por exemplo, de sair de um casamento falido. O Mapa da Coragem, se você está vivendo essa situação, o Mapa da Coragem é para você. É um passo a passo para você realmente recuperar a coragem e destravar a sua vida. Então, digita agora Mapa da Coragem, você vai receber um link no seu direct, clica lá em Mapa da Coragem, você vai colocar o teu e-mail e aí, depois de preencher o seu e-mail, entra para o nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Entra para o grupo de WhatsApp porque todos os dias eu estou mandando áudios que complementam o que a gente falou aqui da live. Por quê? Essas lives da blindagem emocional são uma preparação para o Mapa da Coragem, tá bom? Então venha para o Mapa da Coragem. Boa Celine, boa Fabi, boa Letícia, boa Carla, excelente. Existem 4 apegos que são uma espécie de padrão dentro de pessoas que estão dentro de relacionamentos falidos e não conseguem sair deles. E eu quero que você preste muita atenção. E se você se identificar com algum, escreve aqui para eu saber que você se identificou. Tudo bem? E como eu disse, esses apegos vêm dos milhares de atendimentos que eu já fiz como hipnoterapeuta e que me mostram esse padrão. E o primeiro apego que as pessoas têm, mesmo sabendo que estão em casamentos falidos e faz com que elas permaneçam nestas relações, é o apego à proteção. Escreva aqui, apego à proteção, para você não esquecer. Ô Gata, o que significa esse apego à proteção? São pessoas, normalmente, que não têm confiança em si e que essa confiança foi perdida por alguma questão ao longo da vida, mas são pessoas que não acreditam que são capazes de cuidarem de si sozinhas. Por isso que para elas, primordialmente, proteção. Então, mesmo que eu esteja numa relação ruim, mesmo que eu esteja numa relação muito desfavorável para mim, o fato de eu interpretar que o meu marido ou a minha esposa, um deles me protege, eu aceito. Eu aceito carregar todos os lixos, todos os problemas, mas ele vai garantir a minha proteção. Por quê? Presta atenção, para a tua mente, tudo se trata de sobrevivência. Eu vou contar um caso de um recente, não é tão recente, do ano passado, mas de um tratamento que eu fiz com a hipnoterapia numa mulher. Uma mulher jovem, cerca de 35 anos, casada há mais de 10, 2 filhos, financeiramente independente, e ela tinha um problema. O marido alcoólatra, o marido farrista, o marido que pouco se importava com a família, e ela infeliz nesse casamento. E aí ela me procura porque ela queria ter coragem de sair do casamento. Aí a gente vai entender, lembra? Todo sintoma tem uma causa. Porque conscientemente, olha só, conscientemente, essa mulher, ela já deveria ter pedido essa separação antes de vir falar comigo. Ela precisava de mim, né? Porque assim, ela tinha tanta evidência de que aquele casamento era ruim, porque ela não precisava conscientemente da minha ajuda. Mas ela sabia que várias vezes que ela tentou sair do casamento, ela voltou atrás. Ela sempre voltou atrás. E aí a gente vai entender o que aconteceu. Ela, olha só, mesmo irritada, brava com o marido quando chegava bêbado e na madrugada, ela
ainda assim, olha só, ainda assim ela pedia para que o marido, mesmo lá fedendo álcool, abraçasse ela. Abraçasse. Quando ela me contou isso, eu falei, não, não é possível. Né? Porque eu fico imaginando, se minha esposa chega bêbada, né? Não avisa, ela chega tarde da noite, é difícil, para mim pelo menos, não sei para você, seria difícil eu falar assim, vem cá e me abraça. E ela falou que isso sempre acontecia. Que ela, olha só, que ela demorava inclusive para dormir enquanto não estivesse abraçada com ele. Aí a gente vai, através da hipnoterapia, achar a causa. Qual é a relação disso? Um vazio emocional. Escreva aqui, vazio emocional. Ela, primeira filha, reinava absoluta até os 8 meses de idade. Aos 8 meses, mamãe engravida do irmãozinho. Mamãe, primeiro, para de amamentar. Mamãe começa agora, obviamente, a ter uma outra preocupação. São 2 crianças, né? Uma que já nasceu e a outra que está na barriga. Esse medo de perder a mãe fez com que ela o quê? Se sentisse desprotegida. E aí quando o bebê nasce, o irmão nasce, aí ela fica totalmente desprotegida. Ou seja, essa desproteção que ela viveu na infância fazia com que ela, hoje, dentro de um relacionamento falido, de um relacionamento que era ruim para ela, fazia com que ela se mantivesse nele. Fazia, por quê? Era o que ela precisava, mas não a adulta, mas sim a criança dela. Porque, presta atenção nessa frase, adultos não tem problemas. Quem tem problemas são as crianças desses adultos. Faz sentido isso para você? É uma loucura pensar nisso, mas a partir daí, depois, inclusive, do que a gente fez o processo, ela conseguiu realmente ter consciência de que ela não precisava daquele abraço. E que a conta emocional ela estava muito negativa. Porque esse abraço era praticamente uma migalhinha, era praticamente uma moedinha em relação a uma dívida enorme que o marido estava construindo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Alguém se identifica com essa história, esse apego? O apego à proteção é uma das razões para você se manter num casamento falido. E lembra, todo sintoma tem uma causa. Vou falar agora o segundo apego, são 4 que eu vou falar hoje. 4, e todos esses apegos, eles estão o quê? Baseados nos meus atendimentos de hipnoterapia. Atendimentos com muitas mulheres que elas não tinham mais forças dentro de um casamento para sair dele. Mas, depois que elas entenderam a causa, aí sim elas conseguiram sair. Vamos ao segundo apego, que é o apego à estabilidade. Isso tem muito a ver com a maneira como você nasceu, aonde você foi criado, como era, por exemplo, a tua vida financeira, a vida financeira da tua família quando você nasceu. Essa estabilidade que talvez hoje você tenha faz com que você não queira jamais voltar para um momento de escassez que talvez a sua família viveu. Escreva aqui, apego à estabilidade. Boa, Tamires, eu já vou te responder essa pergunta. Adorei essa pergunta. Esse apego à estabilidade faz com que você tenha medo, por exemplo, de ser abandonada. Faz com que você tenha medo de ser rejeitada. E faz com que as pessoas, hoje adultas, suportem traições, vícios. Por quê? Basta, olha só, essa estabilidade, esse apego à estabilidade, basta para o parceiro ou para a parceira simplesmente dar uma pequena demonstração de que, por exemplo, nada vai mudar,
nesse cenário financeiro, ou ainda que ele não vai embora, ela não vai embora, faz com que a pessoa aceite. A presença física, isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas achem que é o suficiente. Mesmo que não tenha nem relação sexual, mas só o fato da presença física, de que não vai abandonar, ela aceita a viver uma relação tóxica, uma relação ruim. Vou dar mais um exemplo. Uma mulher já de quase 60 anos que eu atendi, ela tinha consciência que o marido tinha uma outra família, inclusive. Mas era um segredo, os filhos não sabiam. Mas ela sabia. Ela sabia. E mesmo passando por essa humilhação, ela manteve um casamento por anos. Por anos. Por quê? Esse marido dava uma estabilidade que ela não teve na infância. Por exemplo, no caso dela, unia duas coisas. A família com dificuldades financeiras, escassez, até fome. E além disso, o pai foi embora. O pai em um determinado momento vai embora. E aí, claro, ela se sente abandonada. E aí a família não tem essa estabilidade. Então, ela valoriza o quê? O que eu sempre digo, o retrato da família. O retrato da família. Escreva aqui, retrato da família. Mesmo que ela seja traída, humilhada, ela valoriza esse retrato. Porque esse retrato mostra uma estabilidade, mesmo que falsa. Mas para a mente subconsciente dela é o que importa. Porque a mente sabe da dor que ela viveu lá atrás. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu responder a pergunta da Tamires, que foi ótima. Iremos viver a vida em curar nossa criança? Olha, se necessário for, sim. Se necessário for, sim. Mas eu sempre digo, dentro do processo, por exemplo, da hipnoterapia, como a gente trabalha com as causas, e a gente vai, obviamente, trabalhar com eventos, né, de alto impacto emocional, do momento que você resolve ali, talvez 1, 2, você já vai, digamos, ter curado a tua criança interior aí em uns 80%. Mas claro, nós somos humanos, né? Então a gente está vivendo coisas, tem muitas coisas que estão aqui na nossa mente subconsciente que a gente nem tem ideia. É como descascar cebola, né? Você descasca a cebola, cada hora tem uma camada diferente. E para mim, eu acho que esse é o encanto da vida. E é o encanto da evolução humana. É você se tornar melhor. Só que para eu me tornar melhor, uma versão melhor de mim, eu preciso olhar para aquilo que está me segurando. E aonde que existe, digamos, essa âncora? É na nossa infância, é com a nossa criança interior. Respondido, Tamires? Espero que sim. A Rose, a dependência de segurança aqui é o contrário, vem dele. Pois é, mas presta atenção, vem dele, mas existe também algum apego que você tenha. Tem algum apego aí. Tem algum apego. E agora vamos ao terceiro, talvez seja esse, que é o apego, presta muita atenção, o apego às migalhas. O apego às migalhas. Isso vem de um padrão, porque provavelmente você se acostumou, você aprendeu uma primeira vez a simplesmente aceitar as migalhas. E não é só do teu parceiro ou da tua parceira, mas você aceitou as migalhas de alguém que você talvez tenha conhecido por 9 meses dentro da barriga dela. Isso tem muito relação com a mãe e a relação que você teve com a mãe desde a gestação e nesta primeira infância. Por quê? Quando há, presta atenção agora, quando há algum tipo de rejeição, escreva aqui para você não esquecer, quando existe algum tipo de rejeição, puxa, a mãe engravidou, rejeitou, a mãe não queria ficar grávida, rejeitou, isso destrói a autoestima, detona a autoestima. E tudo se trata de sobrevivência para sua mente. Então a sua mente fala o seguinte, olha, é melhor você ter um pouquinho
de um abraço, um pouquinho de uma palavra carinhosa do que não ter nada. E aí você se acostuma a aceitar as migalhas. A Patrícia, eu tenho apego às migalhas. Preocupante isso. Ainda mais pela sua história que eu conheço, que eu tive a honra de conversar com você, acho que foi semana passada, né? Ou na outra semana. A gente conversou. Pois é. Você não deveria ter apego às migalhas. E o objetivo é sempre o mesmo, é se sentir amado. Mesmo que seja, às vezes, por uma noite. E aqui um exemplo que é clássico. Presta atenção. Que é clássico. Pessoas que muitas vezes, numa relação, elas se sujeitam a fazer coisas que elas não querem. Como, por exemplo, o sexo. Elas se sujeitam. Mesmo não querendo ter a relação, elas fazem. Elas fazem. Por quê? Para muitas dessas pessoas com apego às migalhas, essa noite, esses minutos, é como se fosse um remédio que vai ter uma eficácia por semanas. Faz sentido isso para você? Pode falar o palavrão, Rose. Pode falar o palavrão. Tiago, seja muito bem-vindo. A Edith, a Lia também por aqui. Uma outra, algo que é muito comum também com pessoas com apego às migalhas. Pessoas que se sujeitam a ser amantes de outras pessoas, de pessoas casadas, comprometidas. Elas se sujeitam a isso. E aqui presta atenção. Essa necessidade, esse vazio emocional que ela tem se confunde muitas vezes com desejo sexual. E são coisas diferentes. São coisas diferentes. Sexo não foi feito para taxar valores afetivos. E as pessoas confundem isso. O sexo na minha visão, uma coisa quase que independente do amor. Claro que há uma relação. Por quê? Porque você vive com a pessoa, você ama a pessoa e o ato sexual é uma consequência disso. Mas as pessoas acham que fazer o sexo ele taxa os valores afetivos, o quanto eu amo alguém ou não. E é uma visão deturpada. Faz sentido isso para você? Toma cuidado. O sexo pode ser bom, que legal. E que bom que é bom. Mas isso não significa que haja amor. Amor é diferente. Amor tem a ver com admiração, com cumplicidade, com parceria. Isso é amor. Com cuidado. O sexo, ele é, como eu disse, importantíssimo. É uma consequência, mas não taxe os valores afetivos usando o sexo como parâmetro, porque você vai ter uma visão deturpada. E muitas pessoas, com esse apego às migalhas, elas acham que uma noite de sexo, olha, como é boa essa noite de sexo, então ele me ama, ela me ama. E não é bem assim. E aí você se frustra. E aí você se frustra muito. Você muitas vezes se sente o quê? Usada, e isso alimenta o quê? A sua baixa autoestima. Eu me sinto usada e aí a minha autoestima cai. Sem autoestima, eu não tenho confiança em mim. E sem confiar em mim, eu não ajo. E é por isso que a vida das pessoas estão travadas. Porque às vezes, essa questão lá atrás é o que trava a tua vida. É esse vazio emocional que nós falamos aqui que faz com que você desista. Faz com que você desista de um projeto bom para você. É simplesmente incompreensível. É incompreensível que você, com tanto potencial, esteja infeliz, esteja sem alegria, esteja com resultados medíocres. É inconcebível isso. E você não pode mais se conformar. Você não pode achar que isso é normal. Gato, mas eu tenho medo de sair do relacionamento.
Você precisa identificar tudo isso que a gente está falando aqui. Se você identificar, você precisa resolver. Você não pode você não pode continuar nesse sofrimento. Esse sofrimento desgasta. Esse sofrimento tira os melhores anos da sua vida. Você hoje poderia estar vivendo sim um relacionamento maravilhoso, com um sexo maravilhoso, com uma cumplicidade maravilhosa. Você poderia estar vivendo isso, mas você está apegada a esses pontos que eu estou trazendo para você, ou a um, ou a todos. Só que você não nasceu com esse apego, você aprendeu a se apegar por uma questão de sobrevivência. A Andréia Sampaio, o sexo para mim era remédio momentâneo. Em seguida me senti usada como estupro. Hoje não consigo me relacionar e acabo comendo o tempo todo. Pois é, porque a mente, olha só, Andréia, a mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Então, na verdade, essa sua fome é uma fome emocional, essa fome, né, de estar comendo o tempo todo. Tem a ver com o quê? Provavelmente esse vazio emocional que você viveu na sua história. E você não conseguir hoje se relacionar é uma pena. Por quê? Porque você provavelmente poderia estar sim num relacionamento legal, maravilhoso, mas o medo te paralisou. Isso não é normal. Não é normal o medo paralisar a gente. Isso pode ser comum, mas não é normal. Tudo bem? E aqui vamos ao quarto apego. É um apego também extremamente comum, que é o apego, presta atenção, o apego à admiração. A admiração. Eu quero ser o quê? Reconhecida, reconhecido, adulado o tempo todo. E aí o meu parceiro, a minha parceira, me elogia, mesmo que seja através de migalhas, me elogia. Quando essa pessoa demonstra um pouquinho de afeto, eu baixo a minha guarda. Eu vou contar um caso que é também de hipnoterapia, que é irracional. É irracional. Mas claro, eu entendo. É irracional. Você vai compreender. A Tânia, essa sua conversa está me deixando igual um peão. Cuidado para não cair. Fica sentada, Tânia, por favor. A Letícia, ótima pergunta. Vamos falar dela daqui a pouquinho. Ótima pergunta, Letícia. Olha só a história. Uma vez eu atendi uma mulher que ela era traída constantemente. Constantemente. E ela era uma coisa já meio que escancarada e que, olha só, ela já era conhecida na cidade pelas traições do marido. Só que ela nunca se separou. Nunca se separou. Sabe por quê? Porque o marido sempre elogiava ela, principalmente como uma mãe perfeita. Você é uma mãe perfeita para os nossos filhos. E isso para ela, e ela chegou a falar isso para mim, isso para mim é o suficiente. E aí eu lembro de confrontar ela, eu falei, mas para você tá tudo bem ser motivo de piada na sua cidade, as pessoas falarem de você, tá tudo bem? Isso para mim é o suficiente. Ele me acha uma mãe perfeita. E onde que isso começa? Na falta de reconhecimento. Aí na história dela. Quatro irmãos, ela é a terceira. Numa família de 4 irmãos, digamos que o primeiro vai ter muita atenção porque é o primeiro. O segundo já vai ter menos. O terceiro, menos ainda. E o quarto, o caçula, provavelmente tem um pouco mais de atenção porque é o mais jovem. Então ele precisa. Ela não era reconhecida. Então, ela era extremamente comparada com a irmã mais velha. Extremamente comparada. Então tudo que ela fazia era menor. Ah, você não fez mais do que a sua obrigação. Mas olha só, sua irmã tirou 10 na prova. Existia uma comparação. Escreva aqui, comparação.
comparação. E talvez você, ao longo da tua infância, foi muito comparada. Você, de uma certa maneira, foi sendo diminuída. Existia nela um sentimento de nunca ser boa o suficiente. Eu nunca sou boa o suficiente para ser elogiada pela minha mãe. Eu nunca sou boa o suficiente para alguém falar o seguinte: nossa, olha como você é legal, nossa, que ótimo trabalho que você fez, nossa, parabéns pelo seu esforço. Não existia isso. Essa falta de reconhecimento gera esse apego à admiração. E aí, com isso, novamente, eu aceito migalhas. Eu aceito ser traída e sabendo que a cidade toda reconhece isso. Por quê? Porque me basta, é o suficiente ele dizer que eu sou uma ótima mãe, uma mãe perfeita. Entende isso? Esse apego à admiração também faz com que pessoas fiquem presas em casamentos falidos, em casamentos ruins. É por isso que, presta atenção no que eu vou te falar agora. É preciso sempre tratar a causa que te mantém um casamento ruim. Existe uma causa. E aqui esse medo que você fala, que o medo que você sente de sair desse casamento, ele tem uma causa. Ele tem uma causa. E essa causa está lá na tua infância. Não tem como fugir disso. Pessoas que você conhece, eu sei disso. Talvez até você seja uma dessas pessoas que tem tantas evidências na cara de que o relacionamento já acabou e você não sai. E aí você diz o seguinte: eu faço isso pelos meus filhos, ô gata. O que é a maior mentira, a maior desculpa e a maior covardia com seus filhos. Você jogar essa responsabilidade nas costas deles. Porque talvez você tenha sofrido com isso. Sua mãe talvez não tenha tido a coragem de sair de um relacionamento ruim com o seu pai e ela te responsabilizou. E aí você aprendeu e você está replicando isso. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. E aqui, respondendo a pergunta da Letícia, qual a melhor maneira em falar com os filhos sobre separação? A primeira coisa, Letícia, depende da idade. E aqui é uma coisa muito importante. Crianças até 7 anos, elas não têm maturidade emocional, digamos, para você ter uma conversa: olha, o seu pai é um cachorro safado que me trai constantemente. Né? Não tem estrutura emocional para isso. 15, 14 já tem. Já tem uma estrutura para você ter uma conversa. Já entendem, né, o que é uma relação. E aí você tem que mostrar os prós e os contras, né, de uma separação. Talvez a sua infelicidade e o que isso reflete na vida deles. Porque a gente acha que está poupando o filho ficando num relacionamento ruim. E não. Você não está poupando. Você, na verdade, está criando uma série de crenças, você está criando uma série de traumas. Quantas pessoas que eu já não atendi na hipnoterapia, e essa, aliás, é uma pergunta que eu sempre faço: como que era a relação dos seus pais como um casal na tua infância? A maioria, mais de 90%, sempre diz: péssima, ruim, brigas, brigas e brigas. Muitas crises de ansiedade que eu já tratei, presta atenção, tem a ver com brigas de pai e mãe. Por quê? Era briga, e aí você não sabe que horas que aquilo ia acontecer. E aí com isso o que acontece? Você fica em estado de alerta. O estado de alerta se torna um padrão. A ansiedade é o quê? É um estado de alerta. É você pensando no futuro, no pior cenário. Entende? Então você tem que falar para eles os prós e os contras. Nessa idade. Numa idade menor, você vai precisar trabalhar de uma maneira mais lúdica isso. De uma maneira mais lúdica. Agora, o ideal, sempre, presta atenção, é que tanto o pai e a mãe, eles estejam trabalhando juntos em prol dos filhos, mesmo separados como um casal.
Isso é importante. E eu sei que nem sempre é possível. Por quê? Porque existe mágoa, existe dor, mas esse deveria ser o compromisso de pais separados, de buscarem realmente o bem-estar dos seus filhos. Aloha, cresci vendo meus pais irem para cima um do outro. Então, olha a imagem que a Aloha teve. Casamento é briga. Eu vou querer casamento? Eu vou querer me casar? Não quero me casar. Porque os relacionamentos sempre são assim. Ou eu vou trazer esse padrão para minha vida. Eu vou trazer pessoas que vão reforçar esse padrão. Tudo bem? Agora, para a gente terminar, uma última reflexão, mas antes, deixa eu te convidar de novo para o Mapa da Coragem, de 1 a 7 de maio, uma série de aulas gratuitas, incríveis, um mapa, um passo a passo para você criar coragem e se libertar, por exemplo, do medo de sair de um casamento, de um relacionamento. Então, você vai ter um passo a passo. Esteja no Mapa da Coragem de 1 a 7 de maio. Digita agora, Mapa da Coragem, você vai receber no seu direct um link para você fazer a sua inscrição gratuita. É só botar o teu e-mail. Botou o teu e-mail, entra no grupo de WhatsApp. O nosso grupo está grande, já está crescendo. E todo dia tem lá um conteúdo exclusivo para quem está no Mapa da Coragem. Tá bom? Mapa da Coragem de 1 a 7 de maio. Vou deixar aqui uma última reflexão importante. O amor que vivemos sempre reflete no que nós somos. Esse amor que você vive, esse relacionamento, ele está ligado a quem você é internamente. Ou seja, você vai trazer para a sua vida talvez alguém que vai alimentar um padrão de baixa autoestima. Vai alimentar um padrão de dependência. É por isso que você precisa se curar dessas amarras emocionais para que você possa não ser mais controlada pela sua mente. Você precisa controlar sua mente. Você precisa controlar sua mente. Ô Gata, e como que eu controlo a minha mente? Escreve aqui, blindagem emocional. É através de blindagem emocional que eu consigo controlar a minha mente, controlar os meus medos, como o medo de sair de um casamento. Várias pessoas que passaram pelo meu programa de 21 dias, a blindagem emocional, várias pessoas estavam em relacionamentos ruins, não tinham a coragem e depois, quando elas entenderam que é possível sim você controlar os pensamentos que fazem você desistir, o medo que faz com que você queira permanecer mesmo sofrendo, elas conseguiram agir. Elas conseguiram terminar e sair desse relacionamento. Então, blindagem emocional é o que você precisa para sair de um casamento. Você precisa ter esse controle do medo para quê? Para que você não desista. Você precisa controlar esses pensamentos para que você não recue. Mas tudo começa por uma coisa. Faz sentido. Veja se faz sentido. Tudo começa por uma decisão. Você precisa decidir que não dá mais. Você precisa decidir que basta viver no sofrimento. Simples assim. Você precisa escolher entre continuar no sofrimento ou experimentar, talvez, a dor da mudança. Em ambos os casos são dores. A diferença é que a dor do sofrimento ela permanece e ela vai crescendo e ela vai ficando incontrolável. E a dor da mudança, ela vem e ela vai embora. Mas quando eu tenho blindagem emocional, essa dor do pensamento, essa dor da mudança, ela fica muito menor. Muito menor. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado. Opa, me peguei errado aqui. Qual o seu maior aprendizado? O que você aprendeu hoje e vai colocar em prática? Oi, Sumara, seja bem-vinda. Suzana, seja bem-vinda. O que você aprendeu hoje e vai colocar em prática? E daqui a pouco eu vou te falar do livro. O livro excelente que eu vou sortear amanhã, antes da live de sexta-feira. Sim, feriado, sim, mas tem live da blindagem emocional. Deixa eu ver aqui
alguns comentários antes. Luiz Moraes, meu grande amigo, seja muito bem-vindo. Deixa eu ver aqui. A Rose. Nossa, você falando, veio na cabeça as brigas que eu assisti aos 6, 7 anos. Era uma ansiedade que doía até meu pai chegar em casa. Claro, como eu falei há pouco, eu já tratei vários casos de ansiedade que vinham exatamente disso. Será que vai ter briga hoje? Será que isso vai acontecer? E isso pode, muitas vezes, presta atenção, pode estar acontecendo com os teus filhos. De tudo que eles viram você hoje, talvez brigando com teu marido, brigando, gritando. Isso faz com que eu fique no estado de alerta. Tudo bem? Faz sentido? Aloha, a imagem que eu tenho do amor no meu subconsciente é tão ruim que eu nunca tive um namorado. A tua mente, Aloha, deve ter uma fotografia mental que diz o seguinte, olha, namoro, relacionamento é ruim, é dor. Então não se relaciona. A Marci, o duro são essas repetições. Existe na minha vida. Ou seja, olha só, presta atenção, existe um padrão aí, certo? Repetição é padrão. Você precisa ir à causa, para quê? Para você quebrar o padrão. Do momento que eu vou na causa, eu quebro esse padrão. Por exemplo, imagine que hoje você queira fazer um bolo de laranja. Aí você pega farinha, você pega ovos e coloca um abacaxi. Que bolo que você vai ter no final? Um bolo de abacaxi e não um de laranja. Agora, se você continuar com a mesma receita, o que vai acontecer? Sempre no final, um bolo de laranja, um bolo de abacaxi. Sempre um bolo de abacaxi. Como que eu vou ter um bolo de laranja? Eu preciso colocar laranja na receita, mas fundamentalmente, escreva aqui, tirar o abacaxi. Se eu não tiro o abacaxi, eu continuo na repetição, eu continuo no padrão. Faz sentido, Marci? Coloca aqui para mim se isso faz sentido. Silvio, seja muito bem-vindo. Aloha, imagina uma mulher de 40 anos desabafando com uma menina de 10. Isso é totalmente disfuncional. A menina de 10 está aprendendo sobre relacionamento através da frustração da mãe. Péssimo, péssimo, péssimo. É tão difícil para mim controlar minha impetuosidade, sou muito nervosa. Por isso você precisa ter blindagem emocional. Estar nervosa, ser nervosa é uma reação automática, né? É uma reação que você tem. E tem a ver com a tua sobrevivência. E principalmente com os pensamentos. A tua mente, ela percebe um gatilho e aí você reage. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante. A Rose, quem não fez, faça a blindagem. Funciona mesmo, disciplina diária. Obrigado, Rose. Excelente. Coloca aqui. Boa, Suzana. Escolher entre a dor do sofrimento ou a dor da mudança. A dor do sofrimento só vai aumentar, sim. A dor da mudança, ela vem e vai embora. Obrigado, Suzana. Sim, minha esposa já está no quarto, fez a cirurgia ontem. Daqui a pouco estou voltando para o hospital. Eu saí rapidinho, primeiro para levar as minhas filhas na escola e para fazer a live para vocês, porque é o meu compromisso. E eu detesto quando eu não consigo fazer a live por razão XY, mas hoje eu falei, não, eu preciso fazer. A Suzana já li. A Laura, a Lau, profeta hipnoterapeuta, que legal. Colega hipnoterapeuta, obrigado pelo conteúdo, você é uma inspiração. Gratidão, obrigado. A Valéria, toda a sua fala, voltei para o meu lado. Não entendi, Valéria. Acho que na pressa talvez tenha. Eu confesso que eu não entendi. Eu tô meio lento hoje, porque eu não dormi praticamente essa noite. Aloha, eu ficava brincando no quarto em estado de alerta, com medo de sair a próxima briga. Por isso, hoje eu sou ansiosa. Não tenho dúvidas que tem relação com isso. Não tenho dúvidas. Sim, faz sentido. A Cris Marchiori, seja bem-vinda. Percebi que a comparação me fez ser reclusa nos relacionamentos. Isso pode acontecer também. Muito, muito. As comparações fazem com que eu me sinta não bom o suficiente, que eu me sinta menor, então eu vou ter mais um papel, eu vou querer um papel mais de coadjuvante do que de protagonista. Obrigado, Aloha.
Hoje não queria sair da cama. Quando ouvi a live, já dei um pulo da cama e vou correr no parque. Boa! Excelente! Fico muito feliz. A Valéria, toda a sua fala, voltei para o lado profissional. Também. É que a gente está falando aqui, óbvio, de casamento, mas isso serve. Esses apegos que a gente falou aqui também são padrões que valem para a relação profissional. Não tenha dúvidas disso. Bom, o livro de amanhã, né? O livro que você pode ganhar amanhã, porque eu faço sorteio sempre antes das lives. Amanhã tem live da blindagem emocional e é um ótimo livro, o livro do Prem Baba, Plenitude, a vida além do medo. Um ótimo livro, um livro fininho, um livro fácil de ler. Esse vai ser o livro que eu vou sortear. E como é que você pode concorrer a esse livro? Simples. Assim que a live terminar, essa live vai para o meu feed, você vai lá no feed aqui do Instagram e vai comentar com a hashtag do dia. E a nossa hashtag do dia é desapegando. Você precisa desapegar desses apegos que a gente mostrou aqui para não ter mais medo do casamento, de sair do casamento. Então a hashtag é desapegando. Desapegando, tá bom? Eu termino a live, ela vai para o feed do Instagram e aí você coloca lá nos comentários desapegando e amanhã, antes da live, eu vou fazer o sorteio. Tá bom? Olha, eu quero te agradecer imensamente. Amanhã tem live da blindagem emocional. Sim, porque a gente vai falar sobre esse assunto, olha só, 8 horas da manhã. Por que você se auto-abandonou? Por que você se deixou de lado? Por que você não se olha como prioridade? É sobre isso que a gente fala amanhã às 8 horas, tá bom? Então, ó, a live vai entrar no feed agora, vai lá, coloca a hashtag para você concorrer ao livro do Prem Baba, tá bom? E não esquece de entrar no Mapa da Coragem, porque hoje vai ter áudio que vai complementar isso tudo que nós falamos aqui. Então, ó, digita Mapa da Coragem aqui no comentário, ou vai aqui na minha bio, quando terminar a live, tem um link direto, você põe lá o seu e-mail, colocou o e-mail, você vai ter a chance de entrar para esse grupo de WhatsApp, onde diariamente eu mando um conteúdo que complementa tudo que nós estamos falando aqui. Tá bom? Olha, um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau!